se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Gostaria de Deus. chamar aqui à frente Lorena Pereira Borges. Ela está trazendo nessa manhã seu filhinho Brian. Sua tia pode acompanhar você, Lorena? Isso. E Lorena assiste a minha classe da escola dominical. E o Senhor deu um lindo filho para ela. E nós nos alegramos, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. E a palavra do Senhor diz que as crianças, depois de 8 dias, elas eram apresentadas ao Senhor. E é por isso que hoje nós temos o prazer de apresentar cada criança dessa igreja ao Senhor. Porque você está dizendo ao Senhor: Senhor, essa criança foi o Senhor que deu, e é a Ti que nós queremos dedicar essa criança. E com isso a igreja e os pais, o nome do pai dessa criança se chama Carlos, são responsáveis de ensinar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança o caminho que deve seguir ou andar. E quando crescer, ela não se desviará dele. Então, hoje o pastor Samuel vai pegar o Brian e vai, juntamente com essa igreja, apresentar ao Senhor Amém. Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor nesta manhã para consagrar a vida do Brian. Aqueles que estavam aqui na semana passada ouviram uma boa mensagem a respeito de criação de filhos. Se você não teve a oportunidade de estar aqui semana passada para ouvir o culto, eu recomendo você aí no YouTube assistir a mensagem do domingo passado, que fala sobre criação de filhos para a glória de Deus. E é uma mensagem que nós chamamos de
A maior tarefa do mundo é você criar filhos para a glória de Deus. O Brian não existe para a glória da Lorena nem do Carlos. O Brian veio a este mundo para a glória de Deus. Lorena, você tem uma grande responsabilidade nas mãos. Assim como o Carlos também. Apesar de ele não estar aqui, a responsabilidade maior é sobre ele. E espero que um dia ele esteja na presença do Senhor, porque sem Jesus é impossível fazer esta grande tarefa. Mas você tem uma família. Olha aqui o tamanho da sua família. Para ajudar você nesta tarefa. Deus é muito bom conosco. Ele, quando nos dá uma grande tarefa, Ele também nos dá tudo que precisamos para cumprir esta tarefa. Apesar do Carlos não estar aqui, você não está sozinha. Você tem uma família muito grande que vai ajudar você nessa grande tarefa. E se você depender do Senhor e confiar no Senhor, você vai cumprir um bom trabalho para a glória de Jesus. Amém? E nós, como igreja, nos comprometemos com isso. Sim ou não, igreja? Amém? Louvado seja Deus. E nós vamos então consagrar a vida do Brian ao Senhor nesta manhã. Amém? Vamos orar a Deus. Pai bondoso, Tu és um Deus maravilhoso, que nos abençoa com bênçãos tão grandes que nós não podemos nem imaginar, Senhor. Em meus braços eu tenho uma dessas grandes bênçãos que o Senhor concedeu a Lorena e ao Carlos e esta família. A vida do Brian, Senhor. Muito obrigado pela vida dele. Obrigado porque ele veio a este mundo para alegrar e abençoar as nossas vidas, Senhor. Porque ele foi um presente do Senhor. Como diz Tua palavra, que todas as coisas, tudo, Senhor, vem de Ti e é para Ti. E assim é a vida do Brian. Pai, nós queremos consagrar a vida desta criança ao Senhor. Dizer que ela é, Senhor, uma dádiva vinda de Ti, e nós queremos, ó Deus querido, devolvê-la ao Senhor nesta manhã. Neste ato simbólico e neste ato de fé, Senhor, nós consagramos a vida desta criança a Ti, ó Deus. Te pedimos a Tua bênção sobre ela. Te pedimos que a Tua boa mão esteja sobre ela em todos os momentos da sua vida. Pedimos que o Senhor o guarde, Senhor, das enfermidades. Que o Senhor os guarde, Senhor, guarde o Brian dos laços do pecado. Que o Senhor possa conduzir ele, ó Deus, nos Teus caminhos, desde esta idade tão pequena, Deus querido. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a Lorena, que o Senhor dê sabedoria ao Carlos, que o Senhor coloque no coração deles um profundo senso de responsabilidade para criar esta criança para a Tua glória, Senhor. Que eles se empenhem em descobrir, ó Deus querido, o propósito pelo qual o Senhor trouxe esta criança ao mundo. E que ele se empenhe, ó Deus, que ele seja, para que o Brian seja tudo aquilo que Tu sonhou para que ele seja, ó Deus querido. Dê a eles, ó Deus, os recursos materiais, emocionais e espirituais, para que eles possam fazer um bom trabalho. E ajude esta igreja também, Senhor, nesta grande missão que esta família tem. Porque nós queremos juntos celebrar, ó Deus querido, esta grande vitória para a glória do Teu nome. Sê conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Ele dormiu. Louvado seja Deus. Deixa eu entregar aqui, Brian, para você. Eu vou entregar também a vocês um certificado. Vou entregar a sua tia, né? O certificado e a palavra de Deus, o Novo Testamento, que é para que você leia para o seu filho desde já. Ele já está ouvindo, ele já está aprendendo as coisas. Comece a ensinar a palavra de Deus para ele. Nunca é cedo demais para começar a aprender as grandes verdades e o grande amor de Deus por nós. Então, eu vou entregar para ela e que você, então, cumpra o seu papel na dependência do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, viu? Parabéns. Deus te abençoe, Lorena. Obrigado por você vir aqui. Nós vamos agora orar pelos pedidos. Pastor Luciano, por gentileza, ministra esta oração.
A irmã Nazaré mandou pedir oração pela mãe dela, Dona Francisca, que foi levada para o hospital nessa manhã. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos apresentar os pedidos que foram trazidos diante do teu altar. Aqueles outros, Senhor, que não estão aqui, pessoas que não estão aqui fisicamente, mas elas estão na tua presença, porque o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Senhor, tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Manda uma palavra ao encontro dessas pessoas. Nos lembramos do Paulo César, nos lembramos do Randall, Senhor, nos lembramos da irmã Edna, nos lembramos, Senhor, do seu Paulo, ali naquele hospital, nos lembramos da vida da Dona Francisca, Senhor, nos lembramos, ó Deus, de tantas outras pessoas, do Kevin Wilson. Senhor, estende a tua mão de misericórdia. Tu és aquele, Senhor, que conhece o nosso problema antes mesmo dele existir. O Senhor é conhecedor de cada dificuldade. O Senhor é conhecedor, Senhor, das nossas preocupações. E as nossas preocupações, Senhor, não pode fazer nada. Mas uma coisa nós podemos fazer: entregar diante do Senhor. E nós entregamos cada pedido que foi trazido nessa manhã diante do altar do Senhor. E pedimos que o Senhor olhe com teu olhar de misericórdia, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Podeis sentar, amada igreja. Nós vamos agora ouvir o IBNU News. Olá! Olá, começa aqui mais o IBNU News. Temos alguns avisos importantes para você. Vamos começar uma nova classe de novos membros no dia 7 de junho. Se você quer participar, preencha a ficha de informação que está no boletim, destaque e deposite na salva de ofertas. De 12 a 14 de junho acontecerá o retiro de jovens e adolescentes. Se o seu filho está no middle school ou no high school, procure o pastor Davi para maiores informações. O assunto agora é Summer Camp. Já temos crianças na fila de espera. Se você deseja que seu filho participe do acampamento, é muito importante ter o pagamento completo até o dia 28 de junho. Para mais informações, entre em contato com a irmã Gil Ribeiro. O culto dos formandos esse ano será no dia 28 de junho, às 11h30 da manhã. Se você tem filho ou filha que está se formando no elementary school, no middle school, no high school, no college ou no university, por favor, entre em contato com a secretaria. Hoje é o 5º domingo do mês, portanto, toda a equipe do Grupo Amós se reúne para interceder juntos. Convocamos toda a igreja para unir-se em intercessão pelas causas judiciais, os enfermos e os pedidos das taças. Sábado, dia 6 de junho, o Ministério Débora estará se reunindo na casa da irmã Adriana Silva, às 9h30 da manhã. Não se esqueça de orar pelo nosso culto em inglês, que terá início no dia 13 de setembro, às 10 da manhã. Nos próximos meses estaremos dando início ao novo programa que se chama Celebrando a Recuperação. Um programa centrado em Jesus e na Palavra de Deus. Esteja orando por esse ministério. Este foi o IBNU News. Até a próxima. Até a próxima. Então, se você não pagou ainda o Summer Camp, você paga, que já tem gente na fila de espera. E aí, já sabe como é que é, né? A fila está andando. Tem hora que eu fico olhando assim determinadas coisas na Bíblia e pensando como que Deus vai fazer. Muitas vezes estou em casa e as pessoas me ligam. E você sabe, vem pedido de tudo que é tipo. Pedido que às vezes eu tenho que parar e respirar fundo para responder. Não é fácil, porque eu não tenho resposta nem para mim mesmo. Mas Deus sempre tem uma palavra que tem fortalecido meu coração. E uma das coisas que eu procuro me espelhar num dos homens da Bíblia, que ele fracassou muito, mas sempre Deus levantou ele, é o apóstolo Pedro. Você vê ele sempre demonstrando suas fraquezas. Ele não esconde suas fraquezas. E nós somos assim. E no capítulo 5 de Lucas, ele demonstra mais uma vez. No versículo 5 ele diz, capítulo 5, versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Havendo trabalhado a noite toda, ele não tinha nada. Aí Jesus chega e dá uma palavra para ele. É isso que eu quero dizer para você. Talvez você já se frustrou para conseguir alguma coisa e não conseguiu por sua força. Não tem problema. Já teve outras pessoas que passaram por essa experiência. E ele diz assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Ele era um pescador. Ele sabia da arte. Ele sabia quando o mar estava para peixe. Ele sabia a arte e a técnica de pescar. Aí Jesus chega para ele e fala assim: ó, você vai ao mar profundo, águas profundas, e você vai lançar as redes. E ele diz: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Existem pessoas que elas pensam assim: eu não vou contribuir, porque se eu contribuir vai faltar. Quando Jesus fala com o jovem rico, ele dá a mesma palavra. Ele fala assim: faz isso. Ele falou para Pedro: faz isso. Pedro falou: eu vou fazer. E ele falou para o jovem rico: vai, vende tudo. Esse tinha, Pedro não tinha. Aí Jesus falou para o jovem rico: vai, vende tudo e dá aos pobres. Depois vem e tu me segue. Aí tu vai ter o quê? Um tesouro. Aí ele foi e saiu triste. Quantas pessoas que são tão pobres de coração, que ela tem, mas o que ela tem não vai abençoar a obra de Deus. O diabo já colocou na cabeça dela que aquilo que ela tem só vai servir para ela. Mas quando Deus chama Abraão, ele diz assim: eu abençoarei aqueles que você abençoar. A bênção de Deus vai chegar em você, passar em você e prosseguir para abençoar a outros. A questão de dízimo e oferta não tem nada a ver se você não der por amor. Porque você pode dar sem amar. Você pode dar sem amar. Mas você não pode amar sem dar. A realidade é essa. Porque o Senhor Jesus disse assim: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quando você dá, você é só o canal por onde a bênção de Deus vai passar. Por isso que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado e exaltado. Quando Satanás falou assim: pois tira o que ele tem, tira para ver. E Deus fala assim: vai lá e tira tudo. Vai lá, eu te autorizo. Vai lá e faz assim, ó. Tirou tudo. Quando tirou tudo dele, aí o homem faz um culto de ações de graça. Diz que ele raspou a cabeça, prostrou e adorou ao Senhor. Adorar a Deus não é através das circunstâncias, é você dar numa atitude de fé. Senhor, pela tua palavra que o Senhor deu, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que veio cheia de uma grande quantidade de peixe. Eu não sei como está a sua situação, e nem quero saber, mas há um Deus que sabe antes de mim e de você, e é Ele o único que pode abençoar a sua vida. Eu quero chamar o Daniel, a Luciano, e eu gostaria de orar com você nessa hora. Senhor amado, tua palavra diz que nada trouxemos a esse mundo, e nada podemos levar dele. Senhor, essa é uma grande realidade em nossas vidas. Aquilo que nós queremos ter ou ser, só tem valor se for para o louvor da tua glória, se for para o engrandecimento do teu nome, se for para a exaltação do teu reino, se for para a glorificação da tua majestade. Senhor, continua olhando em cada coração e ministrando a fé, que a provisão do Senhor venha sobre cada família representada nesse lugar, e que a provisão do Senhor aconteça pela determinação da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your songs again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, angels low to anger. Your name is great, in Your heart it's kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, and then draws near and my time has come, it's still my soul will sing Your praise. Amen. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Jesus, amen. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Pedir que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vocês vão cantar mais alguma coisa? Não? Paz do Senhor, então. Amém. Hello. Amém. O pior é quando não querem cantar, né? Quando quer cantar é uma benção, né? Mas quando não quer cantar, louvado seja Deus. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Algumas semanas atrás eu falei para vocês que a gente ia fazer reflexões sobre encontros que Jesus teve com pessoas. Quando Jesus andou sobre
a face da terra, ele teve relacionamento com pessoas, ele teve relacionamento com homens de negócios, ele teve encontros com homens religiosos, ele teve encontro com pessoas doentes, com mortos, e esses encontros de Jesus, ele é rico em conteúdo para nós aprendermos muitas coisas a respeito de Jesus. E eu falei com vocês que eu ia estar revendo alguns desses momentos, né, de encontro com o Senhor. E o primeiro que nós vimos foi o encontro com Nicodemos, em João capítulo 3. Hoje é a segunda mensagem sobre esse tema nesta série, e nós temos o momento em que o Senhor Jesus encontra com um leproso, e é um momento transformador. E nós vamos então olhar o que esse texto, esse encontro nos ensina a respeito do nosso querido Senhor Jesus. Amém? Marcos capítulo 1, a partir do verso de número 40. Marcos 1, verso 40. Diz assim o texto: um leproso aproximou-se dele, suplicou-lhe de joelhos: se quiserdes, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Verso 45 diz que ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe com a graça, para que possamos discernir aquilo que Ele quer que nós venhamos aprender nesta manhã. Amém? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos primeiramente pelo privilégio de poder estar aqui hoje para ouvir a Tua palavra. Te agradeço, Deus, a vida daqueles que vieram aqui, e te agradeço pela vida daqueles que estão me ouvindo nesta manhã. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós graça, que esta graça, Senhor, seja para ministrar a palavra com fidelidade, que esta graça seja para ministrar a Tua palavra como palavra de Deus e não palavra de homens, e que esta graça, Senhor, seja derramada sobre aqueles que ouvem a minha voz, para que eles entendam, Senhor, assimilem, transformem em atitudes, ó Deus querido, que venham trazer transformações às suas vidas, e glória ao Teu nome. É o que nós oramos nesta manhã, no nome mais precioso do mundo, o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nessa passagem que nós acabamos de ler, na verdade nós encontramos o Senhor Jesus no meio de uma campanha de ministrações, numa campanha intensa de pregações, de ensino e de cura. Jesus vem num schedule muito intenso, ok? Lá antes, no verso 21 ao verso 34, nos diz que dias antes Jesus ele estava na sinagoga, ensinando. Verso 21 e 22 diz que lá ele expulsa um demônio de um rapaz, de um homem, ok? Ele expulsa o demônio. E logo em seguida, no verso 23 a 28, diz que ele vai para a casa de Simão Pedro, depois do culto, e quando chega lá, a sogra de Simão está doente, e ele cura a sogra de Simão Pedro. E verso 29 a 31, diz que ele cura muitas pessoas e também liberta muitos endemoniados. Então, Jesus ele vem numa campanha intensa, num schedule muito intenso. Aqueles que ministram a palavra de Deus, os que pregam a palavra de Deus, sabem que é um desgaste tremendo, tanto emocional como espiritual e físico. Você
ministrar a palavra de Deus, e quem já expulsou demônios sabe como é cansativo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente isso. Jesus vinha fazendo isso all day long, ok? O dia inteiro. E depois de um schedule tão intenso como esse, você imaginaria que ele pudesse querer tirar alguns dias de férias, né? Alguns dias de descanso. E no meio dessa intensa agitação ministerial, cura, libertação e ensino, ele, nessa campanha, ele é interrompido por um homem. E o interessante é que depois, né, dessa agitação toda, ao invés de Jesus ir descansar, o texto diz que ele acorda bem cedinho e ele vai a um lugar de oração. Ele passa ali, antes do sol raiar, ele já estava lá neste lugar deserto orando. Quando o dia amanhece, os discípulos vão buscar ele e diz: olha, está todo mundo te procurando. Ele diz assim: vamos embora, porque foi para isso que eu vim, para pregar a palavra, para ensinar a palavra. E Jesus sai com os seus discípulos. E no meio dessa agitação toda, um homem aparece no meio da história. Interessante, queridos, que diante de todas as pessoas, o texto diz que ele teve encontro com muitas pessoas. Ele encontrou pessoas doentes, ele encontrou pessoas curiosas para saber que tipo de pregação, que ensino é esse que ele anda ensinando agora, que é com poder, porque até os demônios obedecem a ele. Jesus vem curando várias pessoas, mas há um encontro especial que se destaca entre todos os outros encontros. E é sobre esse encontro que a gente vai olhar hoje. O encontro desse homem em Cafarnaum, que tem esse encontro com Jesus, e ele é um momento especial, porque ele fala, nos ensina algo muito importante a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e do que ele veio fazer aqui nesse mundo. Embora houvesse muitos outros, houve esse, em que nós vamos, nesta manhã, fazer uma pequena reflexão sobre isso. E eu queria começar falando com vocês sobre a condição desse homem que foi ter com Jesus. No verso 40, nos fala uma coisa sobre ele. Diz que esse homem ele era um leproso. Um leproso. Eu duvido que alguém aqui, nesse auditório, já tenha visto um leproso. Eu, quando morava lá no Brasil, eu morava numa cidade, num bairro, em que tinha um leprosário. Tinha lá uma colônia dos leprosos. Mas você sabe que eu nunca vi, nunca tive a coragem de entrar lá dentro dessa colônia. Eu era pequeno, eu era garoto, e eu sabia que lá era a colônia dos leprosos, mas eu nunca tive a coragem de entrar lá. Então, nós somos informados que esse homem ele era um leproso. E estudando, lendo a respeito do assunto, a gente descobre que nenhuma das doenças que devastaram o mundo antigo, nenhuma das pragas, nenhuma das tribulações, nenhuma dessas doenças eram mais temíveis e terríveis do que a lepra. A lepra era a doença mais temível daquela época. Era a que mais castigava a pessoa em vários sentidos. E eu creio que uma breve descrição dessa doença, lepra, vale a pena para a gente refletir um pouco sobre a condição desse homem. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, algumas pessoas vão até achar assim meio muito gráfico, mas fica comigo que eu vou mostrar para você o porquê é importante a gente saber disso. A doença lepra, ela começava com um cansaço. A pessoa começava, logo no começo era um cansaço, uma fadiga, e sem motivo nenhum a pessoa ia se sentindo cansada. Ela ficava sem disposição, sem energia. Você está, estou andando tão cansado ultimamente, não sei o que está acontecendo. Eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho ânimo para nada. Esse era o primeiro estágio da doença. Depois começavam a aparecer manchas brancas na pele da pessoa. Uma manchinha aqui, outra ali, e de repente o corpo todo ia começando a ficar com essas manchas, esses pontinhos brancos na pele. E esses pontinhos brancos na pele, eles iam tomando conta do corpo inteiro.
depois desses pontinhos brancos, ele ia começando ficando rosado. Os pontos iam ficando rosados. E depois ficava com escamas, esses pontos. E depois de ficar rosado, ele ficava marrom escuro. E ia tomando conta de todo o corpo da pessoa. O cabelo ia ficando esbranquiçado. As sobrancelhas começavam a ficar brancas e depois começavam a cair. E aí, esses pontos brancos, eles começavam a quebrar, né? A pele começava a quebrar e começava a infeccionar, e começava a se encher de pus. E por todos os lugares, o pus ia escorrendo. E a doença, a lepra, ela atingia principalmente o rosto. Então, nos documentos que você vai lendo sobre lepra no antigo, lá no tempo antigo, você vai ver que eles chamavam que era uma doença que fazia com que a pessoa ficasse com cara de leão, porque esses pontos, eles iam tomando conta da cara e ia transfigurando a aparência da pessoa. Então, o rosto da pessoa ia ficando transfigurado. E aí, com esses nódulos que ficavam duros, né, depois, e se quebravam e começavam a sair pus, era por todo o rosto, a sobrancelha caía, e esses nódulos eles se alojavam também nas cordas vocais da pessoa. Então, toda vez que a pessoa respirava, dava um som assim tipo um assovio, né? Quando ela respirava, e quando ela falava, a voz dela era uma voz como que rachada. Então, por causa dos nódulos na corda vocal da pessoa. Também a pessoa ficava com um gosto ruim na boca por causa dos nódulos na garganta e nas cordas vocais. E aquele gosto ruim também dava um mau hálito, então a pessoa ficava com um cheiro horrível. E a pessoa literalmente ia, o corpo com o pus, né, saindo, por onde ela andava, ela deixava o piso molhado, por causa do pus que estava nos seus pés. E a doença da lepra ela era tão terrível, particularmente terrível, porque ela ataca o sistema nervoso e a pessoa passa a não sentir mais dor. Aí o que acontece? A pessoa pisava num caco de vidro, por exemplo, ela se cortava e ela não dava conta do que se cortava, do que se havia cortado, ou pisado num espinho, e o espinho às vezes, ou um prego, alguma coisa que ultrapassava o pé da pessoa e ela não sentia. E aquilo infeccionava, e aquilo dava até um certo tipo de gangrena, ou a pessoa torcia o pé, por exemplo, e não sentia que torcia o tornozelo, e ela continuava andando até daqui a pouco o pé cair, por exemplo. Ou o dedo cair, ou a mão cair, ela tocava em coisas quentes, ela queimava a mão, e não sentia que queimou a mão. Mas quando de repente aquele negócio ia virando gangrena, e ela ia perdendo as extremidades do corpo. Então era uma doença que a pessoa literalmente ela se tornava um defunto ambulante. Uma coisa asquerosa para se ver. Porque ela estava nessa condição assustadora. Então, fisicamente falando, era uma doença horrível. Horrível de se ver. Mas não é só o lado físico da doença. Porque essa doença também carregava um outro peso. Era o estigma que essa doença causava na sociedade. Porque, primeiramente, a pessoa que era acometida com lepra era considerada uma pessoa que estava sendo castigada por Deus. Porque a cena era tão horrível, a aparência da pessoa era tão asquerosa, que as pessoas consideravam aquilo como um castigo de Deus sobre a vida da pessoa. Então, geralmente, quem estava com lepra é porque estava sendo castigado por Deus. Então, as pessoas já olhavam para aquela pessoa e já diziam, está assim porque fez alguma coisa de errado e agora está colhendo fruto. E aí o que acontecia? Essa doença carregava esse estigma da pessoa nessa situação física horrorosa, terrível,
E não só isso, mas também vinha o estigma das outras pessoas olharem para ela e acharem ela digna de estar recebendo aquele castigo. Ou seja, já não havia mais um senso de dó ou de piedade para com aquela pessoa. Aquela pessoa, então, ela era... E a lei dizia que quando uma pessoa era considerada leprosa, quando era diagnosticada com lepra, ela tinha que sair do vilarejo em que ela morava. Ela não podia mais morar naquele vilarejo que ela morava. Ou seja, ela tinha que sair daquele lugar, ela tinha que deixar a sua família, se fosse casado, deixar a sua esposa, deixar os seus filhos e sair do vilarejo e ir para a colônia dos leprosos. Ele só podia ficar lá. Ele só podia ficar lá. No começo, as famílias ainda se compadeciam e iam levar comida e roupas para essas pessoas. A família ainda se compadecia no começo. Mas com o passar do tempo, a maioria das famílias faziam um funeral simbólico e considerava o leproso um morto. Acabou. Ele morreu, esquece, porque de lá ele não volta mais, a gente não pode mais ir a ele não pode mais vir a nós, e nós não podemos ficar nessa situação, não há mais salvação para ele, então melhor a gente fazer um funeral para ele e esquecer. Além do mais, eu não quero me lembrar dele nessa condição, eu quero me lembrar dele quando ele tinha saúde, quando ele estava bem, quando ele estava conosco. Eu não quero ter essa impressão, eu não quero ter essa imagem nele nessa condição. Eu quero me lembrar dele dos bons momentos. Então as pessoas simplesmente abandonavam os leprosos lá. Não iam mais ver. A lei dizia que o leproso não podia se aproximar 50 pés das pessoas. E se estivesse ventando, era 200 pés. Eles tinham que ficar 200 pés de distância em dia de vento. Se chegassem mais perto, eles tinham que gritar: imundos, 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 para avisar as pessoas que estavam vindo, que ali estava um leproso. E se ele chegasse mais perto, as pessoas tinham o direito de tacar pedra neles para que eles fossem para bem longe, a não chegar perto. Eles tinham que andar com roupas rasgadas, não podia andar com roupas inteiras, a roupa tinha que ser rasgadas, para que as pessoas olhassem e vissem e dissessem: ok, essa pessoa é leprosa. De longe eles tinham que identificar. Eles tinham que usar uma bandana sobre o lábio superior, para que o hálito dele não contaminasse outras pessoas. Então essa era a condição desse homem, que a Bíblia diz que era leproso. E aí, queridos, algumas pessoas, refletem e dizem: poxa, isso é uma imagem horrível. Pastor, ninguém aqui está leproso. Ninguém aqui está nessa situação. Por que vocês estão gráficos com isso? Porque logo depois vem um almoço. Você não quer ficar lembrando disso. Mas interessante, querido, que de todas as doenças da Bíblia, de todas as doenças que a Bíblia fala, nenhuma delas se compara tanto com o pecado como a doença da lepra. Apesar de que ninguém aqui nesse auditório, ninguém aí que está me ouvindo, tenha problema com lepra, todos vocês, todos nós, vocês que estão aí também me ouvindo, têm problema com o pecado. Nós podemos não ter problema com a lepra física, mas todos nós temos problemas com o pecado. E na Bíblia, a lepra ela é comparada com o pecado. Deixa eu mencionar para você apenas algumas comparações. Lá em Levíticos capítulo 13, Levíticos 14, fala sobre o cerimonial e a lei concernente à lepra. Depois você anota e você vai ler o seu dever de casa, Levíticos 13, 14, que fala sobre isso. Mas, por exemplo, a lepra, ela é muito mais do que uma doença superficial da pele. O problema da lepra, ela vai além da superfície da pele. O problema do pecado também. Jesus diz assim que
porque o problema, o nosso pecado exterior, as nossas atitudes pecaminosas, é apenas uma reflexão do que há no nosso coração. Jesus diz assim que o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro do homem. Lá em Mateus capítulo 15, ele fala assim, que o coração, que as nossas atitudes pecaminosas é uma janela para o nosso coração. A gente costuma dizer que a boca fala o quê? O coração está cheio. E geralmente a gente fala quando a pessoa comete um pecado, né, de falar alguma coisa que não deveria falar, alguma coisa pecaminosa. É por quê? Porque o pecado está onde? Lá dentro do coração. Né? A pessoa peca, a pessoa é pecadora, não é porque ela peca. A pessoa peca porque ela é pecadora, é diferente. O pecado a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos problema com o pecado. O pecado é algo que vai lá dentro do nosso coração. Eu tenho um relógio que eu gosto muito. Eu gosto de relógio. Não gosto de relógio caro, eu gosto de relógio. Eu também não posso comprar relógio caro. Mas tem um relógio que foi caro para mim, que eu gosto muito dele. Mas ele está quebrado. Ele está ruim. Ele está com problema. Ele não falta bateria, nem falta da corda. Ele tem um problema interno. Ele precisa de um relojoeiro. Ele precisa de algo radical, que aconteça algo radical dentro dele, para que ele volte a funcionar como deveria funcionar. A mesma coisa é na nossa vida, queridos. Religiosidade, bater ponto em igreja, fazer coisas exteriores, nunca vai resolver o problema do pecado na nossa vida. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, te importa nascer de novo. É o que nós precisamos de uma transformação radical dentro do nosso coração, para que o problema da lepra ou do pecado seja tratado dentro da nossa vida. É isso que nós precisamos. Então a lepra ela vai muito além da superfície. A lepra também começa pequenininha, e depois ela se espalha pelo corpo inteiro. Primeira coisa que a pessoa nota, né, o leproso observava, eram pequenas manchas brancas na pele. Uma aqui, outra acolá, coisinha assim, não dava nada, ele nem prestava atenção. Quando de repente ele olhava, ele falava, pô, meu corpo todo estou todo manchado. De repente a lepra tomava conta do corpo inteiro. A mesma coisa é o pecado. O pecado, ele nunca começa, você nunca começa sequestrando uma pessoa. Não, você não vai começar assim. Você não vai começar, né? Seu primeiro pecado foi roubar o Banco Central. Não, foi isso. Seu primeiro pecado foi, talvez, não devolver um lápis emprestado que você pegou de um amiguinho na escola. A mesma coisa o pecado. O pecado, ele sempre começa pequenininho. Sempre começa pequenininho. Vê para Davi, por exemplo, pecado de preguiça. Ele achou que ele estava na boa, ele falou assim, agora eu vou ficar aqui de preguiça, relaxando aqui no terraço da minha casa. Quer dizer, um pecado de preguiça levou o quê? A um pecado de adultério. Um pecado de adultério levou o quê? A um pecado de mentira. Um pecado de mentira levou o quê? A um assassinato. Você vê? A preguiça. Assim, vou só fumar um cigarrinho de maconha, só para... É só não tem nada a ver, é erva, né? Foi Deus que criou, né? Eu vou fumar um cigarrinho de maconha, não tem problema. Pois é, começa com um cigarrinho de maconha. Daqui a pouco tu está em algo mais pesado. Daqui a pouco tu está totalmente dependente daquilo. E daqui a pouco tu está na cadeia. É um pecadinho. É um pecadinho. É um namorado chegando, deixa eu fazer um carinho em você. Pô, a gente se ama tanto, deixa eu fazer um carinho em você. Daqui a pouco você está grávida. É um pecadinho. Começou pequenininho. É igual a lepra. Começa pequenininho, mas daqui a pouco ela explode pelo corpo inteiro. Ela detona tudo na nossa vida. É a mesma coisa, queridos. Deixa um pouquinho aqui, outro pouquinho ali.
baixa a guarda de um pecadinho aqui, baixa outra guarda de pecadinho ali, e quando você menos espera, a tua vida toda está arruinada por Satanás. Só um pecadinho. E assim começa a lepra. E a lepra também, ela contamina tudo que toca. Tudo que a lepra tocava, ela contaminava tudo. Quando uma pessoa era infectada com a lepra, ela ficava completamente contaminada. Ela era considerada uma pessoa impura. E assim é o pecado. O pecado ele tem uma maneira muito sagaz de envenenar a vida inteira de uma pessoa. Ele estraga tudo na vida de uma pessoa. Ele começa a envenenar a família. Ele estraga os relacionamentos dentro da família. Ele estraga os seus relacionamentos com as suas amizades. Ele estraga o seu relacionamento profissional. O pecado ele tem a capacidade de destruir tudo que ele toca. Preste atenção na vida de Acã, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Leia a história de Acã e pergunte depois assim para ele se valeu a pena ele ter pego um pouco de ouro, um pouco de prata, umas mudas de roupa e escondido lá na tenda dele. Pergunte para ele se valeu o preço da vida dele e da família dele toda. O preço do pecado sempre é mais alto do que a gente pode pagar. Pergunte para Davi se valeu a pena ele passar alguns momentos de prazer com a mulher do outro. Pergunte para ele se valeu a pena. 2 Samuel, leia lá a história dele, depois pergunte assim, Davi, valeu a pena? Ele vai dizer para você, não valeu a pena, porque custou a vida dos filhos dele, custou a vida da família dele, custou o reino dele, custou a reputação dele. Ele vai dizer, não valeu a pena. Por quê? Porque o pecado destrói tudo aquilo que a gente constrói. O pecado tem essa capacidade. A mesma coisa é a lepra. Ela destrói tudo aquilo que ela toca. A lepra, ela isola a pessoa. A pessoa cometida com lepra, ela é afastada da sociedade. Ela é afastada da família. Ela é afastada do seu trabalho, dos seus filhos, de tudo. A mesma coisa o pecado. O pecado, ele isola a pessoa. O pecado, ele isola a pessoa um do outro e ele isola a pessoa de Deus. Isaías 59, 2. Diz que o Senhor virou o rosto, por quê? Por causa das suas iniquidades. Ou seja, o pecado afasta você até de Deus. A lepra, ela envia, tudo aquilo que a lepra toca, ela envia aquilo para o fogo. A pessoa cometida de lepra, os pertences dela, as roupas dela, aquilo que ela tocava, tinha que ser queimado. A mesma coisa é o pecado. Tudo que o pecado toca, vai ser queimado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse, está dizendo que vai queimar no lago de fogo. Tudo que o pecado toca é para destruição. A lepra é a mesma coisa. Por isso há essa comparação entre a lepra e o pecado. Que a gente precisa entender isso. Mas também nesse encontro, querido, nós vimos o desejo desse homem. Nós vimos o desejo desse homem. Aqui está esse homem, sua vida devastada pelo flagelo da lepra. Mas talvez naquela manhã ele acordou lá na colônia dos leprosos e ele ouviu que um homem chamado Jesus de Nazaré estava na cidade. E quem é esse Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é o homem que vem curando as pessoas, rapaz. Você não ouviu falar, não? Que ele cura todo tipo de doença. Talvez naquela manhã, lá na colônia dos leprosos, ele ouviu a mensagem de que esse Jesus estava passando ali perto. E aí, queridos, de repente, uma centelha de fé começou a brilhar dentro daquele coração e começou a gerar esperança num coração que estava acometido a só ter desesperança, porque não havia mais chance para ele. Mas, de repente, depois de muito tempo, ele começou a ter uma esperança no coração. E uma fé começou a brotar dentro daquele coração. E ele começou a ter o desejo de que ele queria ver Jesus. Ele queria ir até Jesus. Então, queridos, a maioria das pessoas acreditavam que a lepra era
para sempre, não tinha cura, não tinha mais jeito. Quando a pessoa estava infectada com aquela doença, já era, acabou, era o fim da linha para ela. Era assim que ele ia deixar esse mundo, como um leproso. Mas esse homem não. Naquela manhã, o seu coração se encheu de fé. E ele não duvidou da capacidade de Jesus. Porque as palavras que ele diz demonstram que ele não duvidou que Jesus era capaz de curar a lepra dele. A única dúvida no coração daquele homem era se Jesus ia querer curar ele. Ele não tinha dúvida do poder de Jesus. Ele só tinha dúvida, será que esse Jesus vai querer me curar? Porque poder eu sei que ele pode. Agora, será que ele quer curar? Será que ele vai querer me curar? Mas, querido, a fé que gerou no coração daquele homem naquela manhã foi maior do que a sua dúvida, foi maior do que o seu medo, e ele decide ir lá, mancando do jeito que ele devia estar, todo desfalecido como ele estava, do jeito que ele estava, ele dizia, eu vou encontrar Jesus, eu vou correr o risco, eu vou lá, eu vou mesmo mancando, eu vou na direção de Jesus. Agora imagine a multidão, olhando aquele homem chegando no meio da multidão. Imagine aquele homem naquele estado. Lucas capítulo 5 fala que ele era totalmente leproso, ou seja, ele estava coberto de lepra da cabeça aos pés. A cena desse homem, a figura desse homem, não era a mais bonita do grupo ali. Ele não era a flor mais cheirosa do jardim. Ele era talvez a pessoa mais asquerosa de todo aquele grupo. Imagine agora esse homem marchando, mancando em direção de Jesus, indo até onde Jesus estava, e o povo olhando. E o povo olhando, dizendo, ih, tem um leproso aqui. Alguns certamente já saindo do meio do caminho, porque não querem nem ficar perto. Não querem nem ficar na mesma rua que um leproso. Havia um estigma naquela época, que se o leproso passasse pela rua, onde houvesse feira, a feira era até cancelada, não tinha mais feira, porque as pessoas não queriam comprar coisas na rua onde passou um leproso. E agora este homem, no meio da multidão, indo em direção a Jesus. Imagine o burburinho da multidão, falando, tem um leproso aqui, tem um leproso aqui. Imagine alguns da multidão saindo por causa do medo. E ele passa pelo meio da multidão. Ele encara. Porque ali ele corria o risco de quê? De ser apedrejado. Ele corria o risco de ser apedrejado. Mas ele colocou no coração dele, eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. Se me apedrejarem, me apedrejaram. Mas se não, eu vou encontrar Jesus nessa manhã. E ele foi. E ele foi andando. E as palavras indicam o desejo que ele tinha de ser livre daquela doença. As palavras que ele declara a Jesus demonstram a fé na capacidade de Jesus curar ele. As palavras que ele declara a Jesus também demonstram a sua sã consciência do seu desmerecimento diante do Senhor Jesus. Ele diz, eu sei que tu podes, se tu queres, tu pode me curar. Isso demonstra que ele sabia que ele não merecia ser curado. Ele sabia disso. E essas três coisas que ele fala, o desejo de ser livre, a declaração da fé na capacidade do Senhor Jesus Cristo e o senso de desmerecimento, são as três coisas que devem haver no coração de um pecador arrependido diante da presença do Senhor, para que ele possa ser salvo dos seus pecados. São essas três coisas, esses três ingredientes. Deve haver um desejo de ser livre do pecado que aprisiona a pessoa. Deve haver uma convicção profunda de que Jesus é poderoso para libertar e purificar de todo o pecado. E deve haver também um senso profundo do desmerecimento de receber o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de dó, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9 fala isso, querido. Então, nesse momento, esse homem tem esse senso de indignidade, de desmerecimento, mas ele vai. Ele vai. Talvez ele não soubesse o que está escrito lá em João 6, 37, que diz que Jesus jamais vai rejeitar uma pessoa de coração quebrantado na presença dele. Jesus jamais vai lançar fora aquele que vai a ele. Jesus jamais.
Mas ele vai porque ele tem a esperança de que Jesus vai tocar, que Jesus vai sarar ele. Amados, muitas vezes é assim que a gente se sente. Muitas vezes nós pensamos assim, que eu não vou ao Senhor, eu não vou entregar minha vida ao Senhor porque eu já fiz tantas coisas erradas, eu não sou digno de ir a Jesus. E a verdade é, você está certo, você não é digno mesmo de ir a Jesus. Ninguém é. Ninguém é digno de ir. O coração às vezes diz assim, não, você não merece o perdão de Deus. É verdade, o coração da gente fala certo. Merece, não merece. Quando o diabo fala, você não é digno de receber o perdão, quando o coração diz, você não merece o perdão, eles estão falando o que é certo. Agora, quando ele diz assim que Jesus não vai te aceitar, eles estão absolutamente errados. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que for ao Senhor, ele de maneira alguma o lançará fora. O lançará fora. E esse homem vai nessa convicção. E ele então, ele se recusa a ir embora desse mundo, naquela condição de leproso. Ele diz, não, eu quero ter um encontro com o Senhor. E assim ele foi a Jesus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Se a sua vida, você olha agora e você diz assim, poxa, a minha vida foi tremendamente destruída por causa do pecado. Meu casamento foi destruído, a educação dos meus filhos foi destruída, minhas finanças foi destruída. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo, Ele é poderoso para poder restaurar e trazer vida àquilo que já foi destruído, àquilo que já morreu. Porque é isso que nós vimos na vida deste homem. Ele se recusa a sair desse mundo como um leproso. Tendo Jesus passando ali naquele lugar, ele diz, não, eu vou ter com Jesus. E você precisa de algo que só Jesus pode lhe dar. Que é esse novo nascimento, que é essa cura, que é essa libertação toda, que só Ele pode nos dar. Você precisa de um milagre que só Jesus pode fazer na sua vida. E nós vimos esse desejo desse homem. Mas tem uma outra coisa que nos chama a atenção, é a compaixão de Jesus nessa situação. Imagina a expectativa aí, no verso 41 a 44, diz da atitude de Jesus diante dessa situação. E aí a gente imagina a expectativa da multidão naquele dia. Um leproso ali no meio de todo mundo. Um homem que não era para estar onde estava naquele momento. E a expectativa da multidão ali. O que é que Jesus vai fazer? Muitos estudiosos, os religiosos daquela época, simplesmente iam virar as costas para ele, porque eles não podiam estar nem na presença de um leproso. Eles não queriam se contaminar, ficar cerimonialmente impuros. Eles tinham que se afastar deles. Então a multidão estava ali olhando. O que será que Jesus vai fazer? Será que ele vai dizer para a multidão jogar pedra? Será que ele vai gritar, olha, um imundo aqui, um leproso? Não. Jesus faz algo que é inimaginável. Jesus faz algo que ninguém esperava que ele fizesse. O texto diz que ele toca aquele leproso, demonstrando compaixão por ele, queridos. No toque de Jesus, o texto diz que ele ficou cheio de compaixão e ele tocou aquele leproso. Agora você imagina, ele tocou um homem que já fazia anos que não havia sido tocado por alguém. Já fazia muito tempo que aquele homem não sentia o toque de um outro ser humano nele. Já fazia muito tempo que ele não era abraçado pela sua esposa, pelos seus filhos. Já fazia muito tempo, queridos, que ele não sentia o toque de ninguém. Fazia anos que ele não beijava a esposa, não beijava os filhos. Fazia anos que ele havia sido isolado da multidão. Fazia anos que ele havia sido posto para fora do seu vilarejo. E, queridos, tocar num leproso era estritamente proibido por lei. A lei proibia qualquer um de tocar num leproso. Mas Jesus vai lá e ele toca um leproso. As pessoas tinham medo de tocar no leproso porque pensavam que se tocasse no leproso ela ia ficar infectada e ia ficar como ele. E geralmente é assim, quando alguém está doente, você fica junto dos doentes, você acaba pegando a doença.
Mas quando a gente fica junto com Jesus, querido, não é Ele que fica doente, somos nós que ficamos sãos. E foi isso que aconteceu com esse leproso. Jesus tocou nele, não foi Jesus que ficou leproso, foi ele que ficou puro. Foi ele, foi a divindade, foi a nobreza de Jesus que foi passada e transferida para a vida deste homem leproso. E é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente entra na presença de Jesus, é Ele que nos purifica de todo o pecado, é Ele que nos santifica, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá um novo começo. Foi isso que aconteceu com ele. Por quê? Porque Jesus estava cheio de compaixão por ele. Talvez o leproso não esperava isso. Talvez aquele leproso conhecesse a história de Naamã, e ele talvez imaginasse assim, olha, Jesus vai mandar eu mergulhar lá no poço, lá na piscina de Siloé, eu vou lá. Talvez é isso que Jesus vai fazer. Talvez Jesus vai fazer a mesma coisa, vai mandar eu mergulhar no Jordão. Talvez ele pensava assim, olha, talvez ele vai me apedrejar, mas eu vou lá. Eu vou lá. Ele jamais esperava que Jesus fosse tocar nele naquele dia, mas Jesus tocou nele. Jesus tocou, para a surpresa dele e a surpresa de todos aqueles que estavam naquele lugar, naquele dia, Jesus tocou nele. E Jesus pode tocar na sua vida nesta manhã, Jesus pode tocar na vida da sua família, Jesus pode tocar na sua saúde, Jesus pode tocar em toda a sua vida. Jesus pode fazer isso. E eu fico pensando, queridos, que às vezes as pessoas esquecem que ainda hoje Jesus anda tocando vidas. Jesus anda tocando vidas. Faz uma diferença tremenda, queridos. Quando Jesus toca na nossa vida. E sabia que não faz? Não importa quem você é, de onde você vem, o que você fez. Que este homem nos dá essa lição de que ele era o mais rejeitado de toda a sociedade, e Jesus tocou nele. Ele pode tocar na vida de qualquer um hoje. E aqueles, queridos, que se lembram do toque, aqueles que um dia foram tocados pelo Senhor com a salvação, sabe como foi o dia que Jesus te tocou para a salvação. Você se lembra? Você que um dia foi tocado pelo Senhor, lembra o dia que Ele tocou no seu coração. Você se sentia aprisionado, prisioneiro do pecado, você se sentia para baixo, você se sentia desmerecido, mas no dia que Jesus tocou na tua vida, você começou a ver as coisas diferentes, você começou a ver a vida diferente, você começou a ter paz, você começou a ter alegria, você começou a ter satisfação, porque Jesus tocou na sua vida. Você se lembra disso? E quem ainda não foi tocado, precisa experimentar esse toque do Senhor. Porque é um toque maravilhoso, aonde nos traz a alegria, nos traz paz, nos traz convicção de que nós somos amados, queridos pelo Senhor. Quem não sentiu ainda, precisa sentir esse toque de Jesus. E ainda hoje, Ele está disposto a tocar qualquer um. A compaixão de Jesus revela isso no seu toque. Revela também na sua transformação, na transformação que Ele faz na vida daquele homem. Quando Jesus tocou, o texto diz que ele ficou puro, ele ficou limpo. Imediatamente, a lepra foi embora. Instantaneamente, a pele dele ficou limpa, ficou nova como a de um bebê. Ele recebe uma nova vida, ele recebe uma nova chance, ele recebe uma nova oportunidade. Ele agora pode retornar para casa. Ele agora pode ir abraçar seus filhos. Ele agora pode sentar para comer com a sua esposa, com seus filhos na sua casa. Ele agora pode retornar para o seu vilarejo. Ele agora pode voltar para a sua profissão. Ele agora não precisa mais gritar aonde ele está, imundo, imundo, imundo. Ele não precisa mais ter medo. Ele não precisa mais andar com vestes rasgadas, com vestes fúnebres, porque agora ele é uma nova criatura, porque Jesus tocou nele. Jesus tocou nele, e ele agora ficou puro, ele ficou limpo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, querido. Isso é o que acontece espiritualmente quando um pecador recebe o toque salvífico de Jesus. No mesmo instante, as algemas do pecado, elas se rompem.
elas caem. As trevas do pecado, elas são substituídas pela luz da glória do Senhor na nossa vida. Né? A tristeza, ela é substituída pela alegria do Senhor. Oh, queridos, o toque do Senhor é maravilhoso. O pecador, então, ele passa a não ser mais perdido, mas ele foi encontrado. Ele foi achado pelo Senhor. Ele não está mais morto, agora ele está vivo. Ele não é mais um forasteiro, agora ele é o quê? Um filho do Senhor na sua casa. Quando Jesus toca a nossa vida, nós deixamos de ser aquele forasteiro, banido da presença de Deus, para entrar e sentar com o Senhor na sua mesa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que ele faz? Ele entra e ele senta e ele ceia conosco. Esse é o toque de Jesus na nossa vida. Quando Jesus entra, ele entra para nos trazer vida, e vida em abundância. Vida que você nunca sonhou que pudesse ter. Jesus Cristo pode fazer isso por nós. Jesus Cristo pode fazer isso por você nesta manhã. Uma doença que possa prevalecer diante do toque do Senhor. Não há pecado que não possa ser quebrado pelo poder de Jesus Cristo. Não há nada que possa aprisionar você, nada que possa aprisionar você, se você colocar na presença de Jesus, porque Ele nos liberta, Ele nos dá vida, Ele nos dá a sua luz, Ele nos dá a sua paz. Ó, queridos, o texto diz que Ele imediatamente foi limpo. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Imediatamente nós somos purificados, imediatamente o nosso nome é escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, está lá escrito o teu nome. Quando Jesus te toca, quando Jesus te salva, o teu nome é escrito no livro da vida e jamais pode ser apagado. Está lá escrito, por toda a eternidade você é dele. Louvado seja Deus, Ele pode transformar a sua vida. Jesus também ensina uma outra coisa nesse encontro, que nós vimos aí, e nós já estamos concluindo, que fala sobre as demandas da lei. Que de acordo com o cerimonial lá de Levíticos 14, diz que o leproso, ele deveria ir e apresentar-se ao sacerdote para obter um certificado de limpeza. Quando ele era diagnosticado com lepra, e se fosse curado, ele tinha que ir ao sacerdote, que era como o doutor do povo também naquela época, e esse doutor, o sacerdote, ele ia emitir um certificado de limpeza, de que ele podia voltar para a sua vila, ele podia voltar para a sua casa, que ele agora podia entrar no templo. E lá em Levítico 14 diz que ele teria que ser levado ao sacerdote, e o sacerdote, então, deveria sair do acampamento e ir aonde o leproso estava, né, fora do arraial. Porque o leproso ele não podia ir no arraial. Ele tinha que enviar tipo um mensageiro, mas o sacerdote tinha que vir aonde ele estava para examinar ele e declarar ele limpo. Isso nos ensina o lugar da purificação. O sacerdote vinha fora onde o leproso estava. E foi exatamente o que Jesus fez por nós. Nós não poderíamos ir ao céu. Jesus veio até nós. E num monte chamado Gólgota, Jesus morreu por nós. Aonde fica Gólgota? Fora da cidade. Fora dos portões da cidade. Jesus oferece o sacrifício que nos purifica de todo o pecado. Foi o que Jesus fez por nós. Lá em Levíticos 14 diz que o sacerdote ele tinha que pegar um vaso de barro e encher de água. E ele ia tomar 2 aves. Uma dessas aves ele ia matar dentro do vaso com água, derramar o sangue desta ave ali dentro desse vaso de barro com água, e em seguida ele ia aspergir o leproso com aquele sangue. E o sacerdote também tomava aquele sangue e aplicava as asas da segunda ave. E ele ia aspergir o sangue sobre as asas da segunda ave. E num campo aberto, esse sacerdote ia soltar esta outra ave, que havia sido aspergida com sangue, e o sangue das asas, quando caiu, o sacerdote então ia proclamar o leproso, limpo, limpo, limpo. Aquilo era para que o leproso soubesse que o preço da sua purificação foi preço de sangue. A mesma coisa está escrito lá em Pedro, 1 Pedro, que diz que nós não fomos comprados
por coisas preciosas. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, porque é o sangue de Jesus derramado lá no Calvário que nos purifica de todo pecado. Aquele ato que Jesus estava dizendo para ele fazer, para ele ir e se apresentar ao sacerdote, é para que as pessoas entendessem que é pelo sangue de Jesus que nós somos purificados da nossa lepra espiritual, que é o pecado. E é isso que o Senhor Jesus diz. Nós também vemos que Jesus, ele dá uma exortação àquele homem. Jesus diz para ele ir apresentar ao sacerdote que aquilo ia servir de testemunho. A purificação daquele homem ia servir de testemunho para outras pessoas. Ia servir de testemunho do que Jesus fez por aquele homem. Queridos, eu diria que aquele sumo sacerdote que estava de plantão aquele dia em que esse leproso foi se apresentar lá, eu diria que aquele sumo sacerdote nunca tinha visto um homem com lepra ser curado. Eu creio que aquele sumo sacerdote nunca havia feito o cerimonial de Levíticos 14, porque ele nunca tinha visto um homem ser curado de lepra. Estava lá escrito no livro de Levítico, mas eu creio que ele nunca tinha experimentado ver um homem leproso ser curado. Mas naquele dia, Jesus passou naquele lugar e ele curou aquele homem leproso. Queridos, o testemunho de Jesus, que Jesus mudou a nossa vida, o que Jesus fez na nossa vida, é para ser testemunho para muitas pessoas. Infelizmente, tem muito crente que só vive reclamando, resmungando, murmurando. Deixa eu te dizer uma coisa, não é a sua murmuração que vai servir de testemunho para a glória do Senhor. É o testemunho do que Ele fez na tua vida que vai ser testemunho para a glória do Senhor. Nós temos testemunho suficiente para poder agradecer e louvar a Deus. Murmuração não é coisa de Deus. Murmuração é coisa da nossa carne, é coisa do diabo. Nós precisamos olhar e ver as grandes coisas que o Senhor fez por nós. E aí nós vamos publicar grandemente para que todos possam ver como o Senhor Jesus nos liberta. Meu querido amigo, minha querida amiga, você se sente hoje, nesta manhã, se alguma parte da sua vida você se sente como aquele leproso, talvez algo na sua família, em que o pecado entrou e destruiu, detonou, talvez nas suas finanças, talvez um relacionamento seu que não deveria estragar, estragou por causa da mentira, ou por causa do egoísmo, ou porque você sabe o quê? Eu preciso te dizer nesta manhã, antes de nós sairmos daqui, que Jesus Cristo ainda está no negócio de mudar vidas. Jesus Cristo ainda está no negócio de restaurar vidas. Você ainda é parte dos planos de Deus para a glória do nome dEle. Se Ele está falando ao seu coração nessa manhã, você também precisa saber que você não está além do alcance dEle. Você não está além do alcance do Senhor. Se Ele está falando com você nesta manhã, talvez seja com a mesma voz que falou ao coração daquele leproso naquela colônia. Se aquele leproso tivesse ficado naquela colônia aquele dia, ele certamente não teria experimentado o toque do Senhor naquele dia. Certamente ele teria perdido a maior oportunidade da vida dele. Eu digo para você a mesma coisa, não perca a oportunidade de hoje, ir ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes da palavra. Esse é o momento que você tem de você interagir com a voz do Espírito Santo no seu coração. Se Ele está falando algo a você nesta manhã, responda para Ele em oração. Fale com o Senhor nesta manhã. Eu vou convidar você a se colocar de pé. Lembre-se que você não está além do alcance do Senhor. Você não tem que continuar vivendo do mesmo jeito. Jesus está aqui para te abençoar. Eu quero orar nesta manhã por você.
eu vou chamar você a vir aqui à frente para nós orarmos nesta manhã juntos. Orarmos para que o toque do Senhor aconteça na sua vida. Jesus está aqui. Você precisa vir orar ao Senhor nesta manhã. E se você vier hoje, assim como Ele fez com aquele leproso, eu sei que Ele vai fazer por você também. Ele vai fazer pela sua família. Ele vai fazer pela sua saúde, pelo seu casamento, no seu trabalho. Jesus é poderoso e Ele quer tocar você nesta manhã. Você vai vir? Você vai vir? Se Ele está te chamando, você vai vir? Venha. Venha que eu quero orar com você nesta manhã. Pedro disse assim que não há nenhum outro nome no céu ou na terra pela qual o homem possa ser salvo, só através do nome de Jesus. Se nessa manhã você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, venha e Jesus vai te dar nova vida nesta manhã. Os pastores estão aqui, chegue mais perto aqui, por favor. Pastor Abel, peça a orar por aqui, por favor. Pastor Luciano, comece a orar por aqui, nós vamos orar ao Senhor nesta manhã. Mais alguém nesta manhã, é o toque do Senhor nesta manhã. O toque do Senhor. Vou pedir às mulheres de oração aqui, Lisete, irmã Maria, vem aqui. Outras, vem aqui orar com as irmãs que aqui estão. Vem aqui orar também. Irmã Joana, isso, venha. Venha orar, comece a orar, interceder pela vida dessas pessoas que aí estão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Agradecemos, ó Deus, pela tua imensa misericórdia, Senhor. Jesus, toca, Senhor. Toca na vida desta jovem, toca na vida deste jovem, Senhor. Pela graça do teu nome. Derrama, Senhor, da tua unção, derrama da tua graça, amado Deus. Deus maravilhoso, tu és poderoso. Faça a tua obra, faz o teu milagre, glorifica, Senhor, o teu nome, amado Deus. Louvado seja Deus, abençoa a tua filha, Senhor. Tem misericórdia, Deus querido, e do alto. Derrama, Senhor, a tua graça. Tu estás aqui, Senhor, no nosso meio. Toca, Senhor, na vida da tua filha, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Faz o teu milagre, Senhor. Toca, Senhor, para a glória do teu nome. Jesus, nós estamos aqui por causa de ti, amado Deus, por tua misericórdia. Toca, restaura. Oh, Deus querido, libera, Senhor, a tua vida sobre os teus filhos nesta manhã. Libera a tua graça, amado Deus. Derrama da tua salvação. Derrama do teu perdão, amado Deus. Faz, ó Deus querido, a tua obra maravilhosa neste lugar. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Jesus, tu sabes, ó Deus querido, e conhece a vida de cada um aqui nesta manhã. Deus, nós proclamamos a tua bênção. Nós proclamamos a cura, Senhor. Nós proclamamos, ó Deus querido, que haja purificação do pecado. Nós proclamamos, ó Deus querido, que as algemas do pecado sejam rompidas nesta manhã. Deus querido, nós proclamamos que haja vida e vida em abundância, ó Deus amado. Deus, derrama a tua vida, a vida do teu filho sobre nós. Derrama, Senhor, da tua graça. Oh, Deus querido, da tua alegria. Oh, em nome de Jesus, toda tristeza proveniente das trevas, saia em nome de Jesus. Oh, Deus, toda angústia, Senhor, que não provém do teu Espírito, seja, Senhor, trocada pela alegria do Senhor, pela alegria da salvação. Oh, Espírito de Deus, ministra, Senhor, no coração, ministra na vida dos teus filhos. Ó Senhor, aonde não há salvação, que nesta manhã haja salvação, que nesta manhã haja, Senhor, um renascer do Espírito Santo. Ó Deus querido, aquilo que havia sido destruído pelo pecado, ó Deus querido, restaura para a glória do teu nome. Ó Deus querido, purifica, santifica, conforme tua palavra nos promete. Ó Deus querido, também viemos, ó Deus, baseado nas tuas promessas, que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para purificar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Louvado seja o teu Deus. Pai, nós também clamamos as promessas da tua palavra, que diz, Senhor,
que aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Que nesta manhã tu possa encontrar misericórdia, meu irmão, minha irmã. Que nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovem sobre a tua vida. E que nesta manhã você receba da graça de Jesus, que é maior do que a vida. Recebe da graça do Senhor. Recebe da graça do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos declarar aqui numa canção que diz assim, que não há nada no mundo maior que o meu Deus. Não vá para o seu lugar, vamos cantar aqui juntos. Que a graça de Jesus é que nos faz caminhar. Que daqui para frente a decisão que você tomou no Senhor nesta manhã, ela vai ser levada adiante. Não é pela sua força. Não é pela sua força. Ouça o que eu estou te dizendo. It's not by your strength. It is by the grace of God that you will conquer the blessings and all that He has for you. Não é a sua força, é a graça de Deus que vai te sustentar até o final. Não duvide disso. Não dependa de você mesmo. Eu fui lá na frente, eu orei. Isso é só o começo. É a graça de Deus que vai levar você até o triunfo final. Não esqueça disso. Eu quero cantar essa canção com você, que é a graça de Deus. Amém? Edinho, por favor, diga aí. Não há nada no mundo. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Amor do Pai que me faz viver. Declare o poder do Espírito está sobre mim. Deus te abençoe. Ele te faz vencer. Amém. Deus te abençoe. Diga de novo, é a graça. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim, aleluia, e me faz vencer, e me faz vencer. Porque não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o quê? Ele é o Deus da minha vida. Então declare: da minha vida. Deus da sua vida? Quem que é o Deus da sua vida? É Jesus.
Quem que é o Deus da sua vida? Jesus, mais uma vez, quem é o Deus da sua vida? A Ele toda a honra e toda a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Que a graça de Deus renove a sua vida, que a graça de Deus te acompanhe todos os dias dessa semana, e que você possa ser tudo aquilo que Jesus quer e sonha que você seja. Vá na paz do Senhor, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, e quarta-feira nós queremos ver você aqui de novo, para louvar o nome do nosso grande Deus. Deus abençoe sua vida.